Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre uma questão que muita gente se pergunta, muitas pessoas nas redes sociais às vezes postam que se arrependeram do curso que escolheu, que não deu certo, que não aprenderam nada, que não serviram de nada. E aí, eu queria comentar isso com vocês, né? Será que a gente realmente escolheu o curso errado na hora de fazer uma graduação, né? Por que o resultado que a gente esperava, às vezes, nem sempre se concretiza, né? Principalmente o fato de que muita gente termina a graduação sem sequer entrar na área, né, de formação. Então, o vídeo é com o objetivo de comentar sobre isso e eu tenho alguns dados aqui que eu fui abrindo aqui na tela para mostrar também para vocês, né, um embasamento, uma fonte e muitas reflexões que eu tenho, opiniões próprias, que obviamente fiquem à vontade para comentar, discordar, concordar, citar outros exemplos aí nos comentários, tá bom? Eu acho que num primeiro momento a gente precisa voltar naquela escolha de curso, né? Quando a gente tá no ensino médio e muitos não sabem ainda, não tem certeza do que quer fazer da vida e fica naquele dilema, né? Eu tenho que fazer uma boa faculdade, eu tenho que escolher a profissão certa, porque se eu escolher errado, se eu me arrepender, eu vou ficar durante anos preso numa coisa, às vezes dá uma sensação que você vai ficar pra sempre ali, né? E eu acho que não necessariamente, né? Óbvio que você vai gastar dinheiro, tempo, esforço, mas mesmo que você não atinja um resultado assim esperado num primeiro momento, eu tô falando isso, gente, eu já tenho 3 graduações. Minha primeira graduação foi administração, a segunda foi marketing, a terceira foi uma licenciatura rápida em matemática e atualmente eu curso pedagogia. Tenho uma faculdade de ciência de dados trancada, que um dia eu pretendo voltar, mas nesse momento da minha vida não consigo, então tô falando pra alguém que estuda muito. Eu acho que fica esse peso enorme, sabe? Tipo, nossa, tem que escolher certo, tem que definir toda a minha vida. Isso não vai definir toda a sua vida, né? Que bom que a gente pode recomeçar, que a gente pode traçar vários tipos de rota. E tenho diversos exemplos, né, de pessoas que começaram no curso, não se identificaram, não terminaram, foram para outro e vai e muda. Eu acho que assim, lógico que também tem algumas variáveis que afetam, né? Se você primeiramente tem um apoio familiar, a gente falando desse jovem que sai do ensino médio, muito das escolhas que a gente vai fazer vai depender também, né, desse contexto familiar que a gente está inserido. Então, a gente tem que olhar para as opções que a gente tem. E eu vou dizer para vocês que no meu caso, né, na minha situação, eu não tinha muita escolha. Aonde eu ganhasse uma bolsa era onde eu ia, ponto final. Porque eu não tinha dinheiro para pagar e não dava para, sabe, ficar esperando, estudando, não tinha como pagar cursinho pré-vestibular, não tinha como fazer, enfim, né, várias coisas que tem gente que tem esse suporte, não era o meu caso, a gente não tinha essa condição financeira, então aonde ganhasse a bolsa tava ali e é isso. Então a gente tem que entender que a gente parte de lugares diferentes e também muitas das coisas que vão acontecer durante e depois essa graduação também depende disso, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de administração, eu tinha na cabeça qual eram as melhores faculdades de administração, algumas das melhores aqui de São Paulo. Eu sabia que era FGV, eu sabia que era INSPER, tinha outra, acho que é IBMEC, uma coisa assim, e eu não teria condição nenhuma de conseguir pagar a mensalidade ali e muito menos de ganhar uma bolsa, pensando na escolaridade que eu tinha, né, nas diversas defasagens que eu tinha. E, gente, a instituição, ela importa sim, tá? Por mais que a gente diga, mas o aluno é quem faz a instituição, em partes, depende, mas o fato é que quando você tá numa instituição de renome, também na área de administração, né? A PUC, a Mackenzie também são instituições aqui em São Paulo que são bem reconhecidas, né? Quando você tá num ambiente como esse, primeiro que o próprio mercado, ele já te valoriza com outro olhar. E veja, gente, que eu até o momento citei instituições privadas, tá? Porque a área de administração, de fato, ela tem uma maior notoriedade na instituição privada. Você tem algumas instituições públicas que também são muito boas, é o caso da FEA, né, a Faculdade de Economia e Administração da USP, mas
lugares assim pontuais, tá? Você tem algumas outras instituições também que têm renome, que são famosas, que são conhecidas como a FEI, deixa eu ver o que mais. Tem outras também, sabe? Mas é isso, gente. Você tem as top de linha, que a mensalidade é caríssima. Você tem aquelas que não são tão top, assim, pensando nessa questão financeira, né? Não é tão caro quanto essas, mas também tem um certo renome. Você tem outras que também são conhecidas no mercado, né? Mas assim, a gente já vai descendo, sabe? Então eu fiz uma que eu diria que talvez tá por aqui, né? Tem as top, tem essas daqui que eu citei, e tem essas daqui, tipo, eu fiz na FMU, eu acho que a FMU, assim, não tá tão pra baixo assim. Mas tem outras mais pra baixo, né, gente? Então, quanto que o mercado reconhece o profissional daquela instituição, né? Então, querendo ou não, tem esse filtro, e inclusive muitas pessoas de recursos humanos denunciam isso, né? Eles falam, gente, tem muito, ainda mais hoje com inteligência artificial, tem vaga de emprego que ela já seleciona um candidato com base na instituição que ela se formou. Não fez nessa instituição, exclui o currículo que eu não quero nem ver. E é muito triste isso, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu já comecei meio que a graduação quando eu comecei a pesquisar, né, na área de administração. O que é referência aqui? E eu vi que eu não tava nem perto, não tinha chance de estar ali, né? Então, assim, foi meio triste, mas óbvio, é uma instituição na que eu fiz, né? Que tinha, assim, algumas oportunidades e tudo mais. Mas é isso, e aí a gente tem uma outra questão, né? Além da questão da instituição, dos contatos que ela te passa, dos seus próprios colegas que estão ali com você, das indicações, do nome que essa instituição tem. Você tem essa questão de família, né? Então, alguns dos meus colegas, por exemplo, eles tinham algum parente na família que tinha empresa, então eles estavam estudando já sabendo que o que eles estavam aprendendo ali, eles já iam aplicar na empresa da família, né? A ideia, inclusive, de alguns era de já entrar em cargo de diretoria um dia, quem sabe, assumir mesmo a liderança da empresa. E eu não tenho nenhuma empresa para assumir, a minha família não tem nada disso, apesar de que ao longo dos anos muito se falou, né, de construir uma rede de restaurantes, alguma coisa assim, mas, gente, também, né, o discurso de, vamos empreender, qualquer um que quiser pode abrir um negócio, não é tão simples assim, né? E justamente por ter estudado administração que eu falo isso com propriedade. Eu acho que a gente tem que pensar muito antes de abrir um negócio, porque senão depois no meio do caminho, ainda mais você que não tem tanta estrutura, você não tem tanto dinheiro, aí sai pegando empréstimo, a gente tem que lembrar que tem muita coisa ali que vai impactar e talvez nos seus primeiros meses, talvez nos primeiros anos, você não vai ter lucro, você vai trabalhar para pagar, né, para bancar esse negócio até ele se estabilizar. Aí depois você vê um monte de gente chorando. É porque os impostos me quebraram. Porque isso me quebrou. Porque... Tudo bem, a gente sabe que a gente vive em um país que de fato dificulta muito em algumas situações, né, para quem pensa em empreender, para quem pensa em fazer, né, para ter seu próprio negócio. Não para quem já é peixe grande, tá, gente? Lembrando de novo, quem já é peixe grande, já é conhecido, tem contato, estudou numa instituição de muito renome, de muito prestígio, estudou com pessoas, sabe, que essas pessoas quando estudam juntos, à medida que elas vão ocupando seus lugares no mercado de trabalho, elas têm uma espécie de aliança ali, gente. Então, para elas conseguir empréstimo, conseguir dinheiro, conseguir contato, conseguir certas facilidades, é diferente de para nós que estamos em outro patamar e a gente não tem isso de fácil acesso, tá? Então aí depois vai e monta esse negocinho de qualquer forma, aí depois tá aí chorando que não consegue nem pagar o funcionário, né? Inclusive eu entro aqui na discussão, sou contrária à escala 6x1, fica aí morrendo, dizendo, eu não tenho como pagar, eu não tenho... Então fecha esse quiosque, né, meu amigo? Volta a estudar, porque não adianta vir depois chorar e falar, porque eu não sabia dos impostos, porque é difícil. Gente, é difícil. E é um dos motivos pelos quais eu tenho um CNPJ, né? Eu tenho um MEI, mas eu não tenho funcionário, eu faço sozinho tudo que eu tenho que fazer e os outros projetos que eu me envolvo são tudo de forma voluntária porque eu sei que eu não tenho condição de pagar um funcionário, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para isso. A gente tem que pensar nisso. Imagina se eu tivesse que ficar tocando um negócio por um ano. Tem negócios, gente, que levam 3, 4, 5 anos para realmente dar uma lucratividade boa. Não tem como pagar de forma, né, correta pelo salário dos funcionários, pelo maquinário, pelo aluguel, por isso, por aquilo, por isso eu não tenho condição.
Né? Então a gente tem que pensar também. Vai ter gente que vai ter mais facilidade, tem gente que não. Tem gente que com 50 mil que pega de empréstimo ali da família consegue abrir aqui um negocinho. Eu não tenho nem 5 mil pra pedir de empréstimo. Então, assim, cada um na sua realidade também, né? Então, tudo isso pra dizer que é isso, gente. Depende também dos contatos que você tem, né? Eu falei do apoio da família, dos estágios que você conseguiu. E, de novo, gente, é muito mais fácil você conseguir um estágio numa multinacional. Não tô dizendo que é a regra, mas é muito mais fácil você conseguir se você veio de uma instituição de muito renome. E aí eu vou também falar como professora, né? Por que difere tanto a instituição que você estuda? Gente, pega a grade de aula. Compara. Quem está numa instituição top de linha está estudando comparado ao que uma instituição que não é top de linha está estudando. É uma diferença bizarra, gente. Você vê muito relato. Teve um caso, um cara comentou assim, gente, eu tô fazendo biomedicina numa instituição pública. E aí eu tenho uma colega que tá fazendo o mesmo curso numa instituição XPTO aí, privada, mas assim, não tem muito renome, né? Enfim. E aí essa colega pediu ajuda pra fazer uma prova, ele falou assim, gente, pelo amor, que prova foi aquela? Ela tá na metade do curso fazendo esse tipo de questão, isso aí eu já fazia desde o primeiro semestre aqui na minha outra faculdade. E óbvio, a gente tem também diversas diferenças, né? Muitas vezes aquilo é o que a pessoa consegue pagar, a pessoa trabalha, ela não tem muito tempo pra estudar, ok. Mas, gente, tem uma diferença de qualidade absurda, né? A gente desce o nível, e mesmo com o nível, né, bem baixo, a pessoa às vezes não consegue acompanhar. Você acha que isso não vai fazer diferença no mercado, gente? Pensa, por exemplo, um nutricionista. Se eu quero pagar uma consulta num nutricionista bom, se eu tenho essa condição, eu vou querer pegar um nutricionista que eu sei lá como que estudou? Sabe quando você vai num lugar e você... Lógico, gente, tem exceções à regra, mas a pessoa não sabe fazer quase nada. Só precisa de um chat GPT ali da vida pra poder fazer as coisas. Ela não sabe pensar, não sabe raciocinar, não entende o básico da sua área. Lógico, tem instituição também que cobra um caríssimo de mensalidade e também é uma bosta, gente. Que aí realmente é a parte que entra, realmente o aluno define muita coisa. É o caso de medicina, né? Daquela prova que saiu, onde, poxa, uma pessoa é egressa ou que tá se formando, não souber responder o mínimo ali de questões, quer dizer, como que essa pessoa vai atender os outros se não sabe o básico, né? Então, geralmente, nas instituições de renome, elas prezam muito por essa qualidade. O ensino é mais exigente, né? O que dificulta a entrada de muita gente, a permanência. E a gente tá falando até de faculdades públicas, né? Por exemplo, uma faculdade de administração e economia FEA da USP. Quem é que consegue se dedicar totalmente aos estudos ali? É um nível muito avançado, gente. Eu já peguei a grade ali para olhar. Você olha para as disciplinas, você olha para os conteúdos que são cobrados. Gente, é muita coisa. A maior parte das pessoas, mesmo que conseguisse uma bolsa entrar ali, muitas pessoas não iam conseguir se manter porque precisa trabalhar, porque precisa, né, consolidar trabalho, emprego, família, enfim. Então, isso, querendo ou não, tudo isso que eu tô falando até aqui, já são 3 minutos de vídeo, gente, isso impacta no que vai acontecer depois. Infelizmente, tá? Isso diz muito. E aí, com base nisso, você desmembra tudo outro. A faculdade impacta, o network é um dos principais métodos de contratação. Se você não tem indicação, é muito mais difícil você ser contratado. Não é impossível, mas é muito difícil. Tem muita vaga que é aberta, né? Você vê no site de recrutamento, de seleção, mas ali já é carta marcada, já tem 1 ou 2 candidatos predestinados, o restante vai mandar centenas de currículos que talvez não vão nem ler. E obviamente, né, quem tem mais acesso, quem fez o intercâmbio, quem tem mais idioma, quem tem mais facilidade com tecnologia, quem tem mais experiência profissional, mesmo para um estágio, né, sai na frente. Eu, inclusive, lembro de uma vaga que era para trabalhar na Apple, e não era terceirizada não, tá, gente? Era Apple. E era uma vaga de jovem aprendiz, assim, barra estágio, né? Não tinha estágio na época, era jovem aprendiz. E os meus concorrentes estavam na segunda faculdade. Então, é uma empresa top de linha que meus concorrentes já tinham ensino superior e estavam fazendo a segunda faculdade.
E eu fico muito feliz de dizer que, gente, eu consegui passar. Então, só pra gente ver, né? Não é que é uma regra, não é que define tudo. Mas por que que eu passei? Porque no final da minha faculdade de administração eu já tava fazendo marketing. Então, isso chamou muita atenção deles. Então, a origem socioeconômica da gente também impacta nesse início de carreira, né? E, inclusive, assim, às vezes tem alunos que me perguntam, né? Professora, eu tô trabalhando CLT, mas não é na área que eu tô estudando. Mas eu recebi a oportunidade de um estágio. Eu vou ganhar menos, mas é na área. O que que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que é uma escolha muito particular, pessoal, e cada um sabe da sua vida, né? Se você tiver a oportunidade e não for te prejudicar tanto financeiramente, eu largaria o CLT e iria para o estágio. Por quê? A chance de você ser efetivado, óbvio, depende de novo do lugar. Mas é mais fácil você ser efetivado e conseguir seguir ali na área se você entrar como um estagiário ali na empresa, conseguir cumprir com tudo que tem que cumprir, porque aí quando acabar o seu estágio, a probabilidade de você já conseguir uma vaga ali dentro é maior, porque as pessoas já te conhecem, você já conhece a equipe, você já sabe do sistema, você já sabe como funciona ali a situação, então é mais fácil você seguir ali, entendeu? Por quê? Quando você não tá num estágio, a chance de você entrar direto ali na área é muito difícil. Tipo, mesmo que seja para uma vaga de assistente, sabe? Que tá no início de carreira, você é alguém que ninguém ali conhece. É impossível? Não é, tá, gente? Não é que é impossível, mas se torna mais difícil, né? E ter um diploma não vai te garantir um emprego na área. Esquece isso, sabe? Houve talvez um momento em que, por não ter tanta gente diplomada, né? Com ensino superior, talvez fosse mais fácil. Mas, gente, hoje em dia, ter um ensino superior é que nem alguns anos atrás de ter um ensino médio. Tem um monte de vaga que, se você não tiver ensino superior, você nem concorre, você não manda nem currículo, né? Inclusive, eu tava aqui vendo algumas pesquisas, né? Tem aqui o Central dos Sindicatos Brasileiros. No início de 2023, eles falaram assim, né? Tem uma pesquisa que eles estão divulgando que diz que o Brasil tem 5,4 milhões de formados trabalhando fora da área. E eu imagino também, né, que muitos desses formados, o que acontece também? Às vezes pode até estar executando a função da qual você estudou para isso, mas eles não vão registrar isso na carteira. Por quê? Porque às vezes tem um teto. Né? Por exemplo, uma pessoa que conheci muito, gente, muitas pessoas formadas em engenharia, que eles não registram na carteira como engenheiro, eles põem uma analista, põem um auxiliar, põem alguma coisa assim. Por quê? Porque se botar engenheiro, vai pagar muito mais pro salário, porque tem o teto mínimo, né? O mínimo que você tem que pagar para aquele profissional, e muita empresa não quer pagar. E aí a gente entra numa outra questão, né? A gente tem um sucateamento bizarro aqui. A gente pensando no ensino, no salário mínimo, que é baixo, e aí você pensar numa pessoa com ensino superior e você não querer pagar nem R$ 3.500 pra essa pessoa, né? Eu já vi vaga ali, gente, auxiliar, assistente de recursos humanos, pedindo, né, alguém que tenha formação ou em administração, recursos humanos, psicologia, e querer pagar R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.500. Gente, a pessoa passou anos estudando, sabe? Pra receber isso de salário. É muito bizarro, sabe? E empresa, assim, que você olha, empresa muito grande. Inclusive, teve denúncias já, né, de um esquema em que dezenas de empresas multinacionais teriam uma planilha para nivelar o salário por baixo. Então fica meio que assim, ó, quem tiver vaga de analista de recursos humanos, não põe salário acima de tanto. Porque aí, se todo mundo tá mais ou menos na mesma faixa, o candidato não tem muito pra onde correr, ele aceita isso. Gente, isso é de uma nojeira, assim, sabe? Mas é o que acontece, né? E aí, por isso que eu penso assim, a gente precisa ter um ensino superior pra gente, pelo menos, tá ali ainda tentando competir. Mas, às vezes, a gente precisa tirar um pouco da cabeça essa coisa de, ai, é certeza de que eu vou me formar e vou conseguir emprego na área. Gente, ninguém tem essa certeza. Ninguém. E mesmo que você consiga um emprego na área, com base em tudo isso que eu te falei, não necessariamente vai ser sinônimo de que você vai receber uma boa remuneração. Mas aí a gente tá falando de uma gestão de carreira, como eu falei pra vocês, eu fiz a minha primeira faculdade
depois eu fui pra minha segunda, e eu continuo evoluindo na minha carreira. Uma hora eu tô aqui numa empresa, de repente eu tô em outra empresa, eu vou subindo de cargo, já cheguei em cargo de coordenação, entendeu? E aí a gente vai tentando caminhos, a gente pode prestar concurso, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Eu acho que a gente não pode desistir. Não porque a gente é super forte, motivado, não sei o quê. É que realmente eu sinto que às vezes a gente não tem muito, assim, opção, sabe? E realmente, gente, o desempenho acadêmico, ele, ele vai explicar parte do seu sucesso profissional. Mas ele não vai definir tudo, né? Porque a gente tem coisas como a própria rede de contato, a gente fala tanto de networking, né? O capital social. Gente, como eu detesto isso. Olha, sinceramente. Parece que você tem que ficar o tempo todo tentando manter relações com as pessoas por um puro interesse, sabe? Ali. E para algumas pessoas é muito mais fácil porque elas já cresceram, né, com essa rede de contato bem ampla. O capital cultural, né, como eu falei, algumas oportunidades que a gente tem, que a gente recebe, que vai influenciando. E, e é muito complicado e eu volto de novo para aquela pergunta inicial. Será que eu escolhi o curso errado? E, gente, pensando no mercado de trabalho, de fato, tem algumas profissões que elas já tem muita gente formada ali. Você vai ser só mais um. A menos que você consiga, de fato, se destacar de uma forma, assim, mirabolante. Mas, geralmente, você vai ser mais um. Então, faz sentido, ao invés da gente só pensar no que a gente quer e no que a gente gosta, às vezes olhar também para o mercado e perceber que o que já tem muito profissional e o que não tem tanto profissional assim, especializado. Mas a gente também pensar que, né, como é que tá a empregabilidade disso? Porque, gente, veja, eu me formei em administração. É uma área extremamente genérica. É uma das áreas, é a área que mais forma profissional, se não uma das que mais forma. Você tem muita gente fazendo administração e se formando, né, nesse curso. Mas ainda assim tem vaga. A melhor das vagas? Não, como eu te falei, tem muita coisa que acontece aqui no meio para você ir. Mas dificilmente você fica desempregado. Porque a administração você trabalha em qualquer canto, em qualquer área, em qualquer segmento. Ponto. Né? Então, às vezes você vai também para uma coisa muito específica ali. Ah, não tem tanto profissional nisso, eu vou nisso. Beleza, mas é tão específico que também você quase não acha vaga. Né? Mas assim, eu também defendo que você faça uma coisa que você goste, tá? Mas você tem que equilibrar de fato, pensando com o que eu vou ganhar dinheiro. E é uma escolha, gente, que é muito difícil. Eu não acho que é a escolha do curso que tá errado. É que a gente vive em momentos completamente loucos. Gente, há algum tempo atrás, todo mundo falando, inteligência artificial, aí que não sei o quê, e vai valorizar a programação, tem que fazer programação, ciência da computação, que não sei o que, não sei o que lá, e de repente você vê empresas gigantes na área de tecnologia demitindo milhares de funcionários nessas áreas. De repente, daqui a pouco, a bolha de história, esse profissional volta de novo a estar em alta. Mas, gente, não dá pra saber. Não dá mesmo. E tem algumas outras profissões, por exemplo, as pessoas falam assim, é porque não tem vaga para professor de história e você continua querendo fazer história. Gente, vaga vai ter, talvez não para todo mundo. Mas aí a gente também pensar, por exemplo, um curso de história, o que você pode fazer com isso? É só dar aula no ensino básico? Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, pode dar aula em universidade, pode trabalhar com pesquisa, você pode gravar vídeos nas redes sociais e compartilhar fatos históricos. Tem muita gente que gosta de consumir esse conteúdo. Você pode escrever livros. Gente, Rick Riordan, se não me engano, era professor de história. E com base nos conhecimentos que ele sabia, ele amava estudos de mitologias, né? Ele criou um império de livros. Não tô dizendo que todo mundo vai ser tão bem sucedido quanto, né? Mas assim, a gente vai indo do jeito que dá, por exemplo. Eu tenho muito esse desejo de... Gente, eu sempre gostei de empreendedorismo, de administração. Só que eu não tenho grana pra isso. Então eu não tenho como escalonar um negócio muito grande, sendo que eu precisaria de um empréstimo alto, assim, de início. E como eu falei, eu não vou ser irresponsável ao ponto de sair abrindo um negócio onde, para eu poder lucrar, eu dependo da exploração de um funcionário. Eu não consigo nem pagar os direitos do funcionário sem chorar dizendo, os impostos do governo. Eu já sei que tem imposto. Eu já sei o quanto o negócio é sério. E eu sei que se eu não cumprir com a legislação e com as coisas mínimas que a gente tem que fazer, eu vou levar o processo nas costas. Não tem essa condição aqui ainda.
né? O que não me impede de ir fazendo outros projetos, de fazendo outras coisas que eu também gosto. E de verdade, eu acho que independente do curso que você esteja fazendo, e aí eu vou ser bem sincera pra vocês, gente, independente da qualidade da instituição, independente de tudo, eu sempre recomendo que as pessoas façam faculdade, nem que seja um EAD, nem que seja nada, porque a gente tem muita defasagem da educação básica. Muita defasagem. Analfabetismo funcional bizarro. A pessoa lê um texto, não consegue entender o que aquele texto diz. A pessoa não consegue articular, ela não consegue argumentar, ela não tem senso crítico, ela não consegue pensar. Então, independente do que você está estudando, o fato de você estar estudando e desenvolvendo isso, por isso que eu falo, você pode talvez não trabalhar exatamente na área do que você está estudando, mas que você está desenvolvendo a sua mente, seu cognitivo, você está. Não pense que não. Porque eu lido, né, com alguns estudantes que não tem tudo isso, gente, é bizarro, você não consegue conversar, você não consegue argumentar, então assim, até por uma questão de cidadania, sabe? Você se conhecer o mundo ao seu redor e as coisas das quais você tá aqui envolvido, sabe? Você entender, você articular, então assim, vamos ficar rico por causa disso? Dificilmente, a gente não tá divulgando tigrinho, né? Mas é importante, gente, é importante, e eu acho que sempre que a gente vai fazendo as coisas, talvez não tenha um link direto, né? Talvez a gente não vê um sentido agora, mas quem sabe lá na frente vem um sentido, você consegue juntar tudo aquilo, né? Eu tenho uma amiga que, por exemplo, ela fez técnico em agropecuária, uma coisa assim. Gente, ela foi fazer jornalismo, tipo assim, não tem nada a ver. E uma vez surgiu uma oportunidade para cuidar das redes sociais de uma empresa grande da área de agropecuária. E justamente por ela ter o técnico na área, ela foi escolhida porque, né, juntando os conhecimentos dela com jornalismo, com marketing da agropecuária, ela era a candidata ideal. Então, assim, não dá pra gente desistir, gente. Principalmente a gente que não vem de situações assim tão favorecidas. Então, antes de pensar realmente o meu curso é errado, pense em tudo isso que eu falei. Pense em todas essas condições que você está envolvido. Analisa aí o seu entorno, da sua família, sua condição financeira, social, do seu trabalho, das oportunidades que você tem. Às vezes não é o melhor que você está fazendo, mas é o melhor que você pode nessas condições. E com base nisso, você vai subindo degrauzinho. Querendo ou não, gente, o ensino superior consegue te dar uma oportunidade de trabalho melhor. Pode ser a melhor das oportunidades? Talvez não. Mas aí você vai conseguir uma oportunidadezinha e aquela oportunidadezinha pode ser o degrauzinho que você subiu que vai conseguir te trazer outras oportunidades. Eu só consegui pagar a minha faculdade de marketing, eu tinha uma bolsa de administração, não paguei. Mas aí com a faculdade de administração eu consegui empregos que me possibilitaram ter um dinheirinho para poder pagar uma faculdade de marketing, que aí eu ganhei uma bolsa, só que eu tinha que pagar uma parte. Se não fosse isso, eu não conseguiria ter pagado a faculdade. E se talvez eu não tivesse começado essa faculdade de marketing, eu não teria feito um mestrado, que foi justamente pegando administração e marketing. A minha linha de pesquisa virou marketing. Trabalhei na área de marketing, tive oportunidades ali para ganhar o dinheirinho. Então é sempre essa escalada. Tem gente que consegue já ir direto para cá. Alguns não, alguns vão ter que ir aos pouquinhos. Então é melhor você estar nesse pouquinho, mas vai subindo, do que simplesmente não fazer nada. Aí você vai ser engolidaço por todo esse sistema aí capitalista, tá bom? Gente, um beijo e até o próximo vídeo.